Tá, começando a carregar aqui a transmissão. Só um momentinho. Estamos ao vivo. Ainda não. Ainda não. Estamos ao vivo. Pessoal, peço mil perdões, a gente teve alguns probleminhas técnicos, a internet não estava tão amistosa assim, e a gente acabou atrasando alguns minutos por conta disso. Mil perdões. Muito boa noite a todos, boa noite, Letícia. Muito obrigado por estar participando com a gente. E, pessoal, a gente vai dar sequência a essa maratona de lives que a gente está tendo, falando um pouco sobre esse cenário de tecnologia, emoções, psicologia, economia durante o período e pós-Covid. Hoje a gente trouxe a Letícia aqui para conversar com a gente um pouco, e hoje provavelmente ela mais vai falar e eu mais vou escutar. Letícia, você poderia contar para a gente um pouquinho sobre você, sua carreira, antes da gente iniciar? Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, viu, Farley? Eu sempre admirei muito, né, essa pegada empreendedora que você e seus amigos têm, acompanhei um pouco, né, em alguns eventos. Então, eu acho que o mundo realmente precisa desse tipo de gente. Parabéns, viu? E para mim é uma honra estar aqui. Eu nunca imaginei que a gente fosse juntar psicologia com tecnologia, né? E chegou o dia. Acho que vai ser muito, muito legal essa, esse novo contato que as pessoas estão tendo com a tecnologia recentemente, né? Falando sobre mim, né? Sobre a minha pessoa, eu sou psicóloga, né? Sou formada há quase 30 anos, estou aqui em Araxá também há quase 30 anos, eu atendo na minha clínica, já fui professora do Uniaraxá também durante 25 anos, enfim, né? Eu trabalho muito com o contexto assim de problemas de depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico. O meu público, de modo geral, é um público adulto, né? Eu não atendo criança. E acho que trabalho justamente com o que o seu projeto se propõe a ajudar, não é? Para quem não sabe, a Letícia foi uma das pessoas que mais ajudou a gente desde o começo da história da Life, cara, junto com o Takeshi, junto com a Mariela. Ela foi uma das pessoas que orientou a gente muito do que o que realmente vários psicólogos precisam. Inclusive, quando a gente estava apresentando lá a primeira vez a história de, cara, como que a gente quer mapear sentimento através de inteligência artificial, ela foi uma das pessoas que mais ajudou. E uma coisa legal, Letícia, que depois a gente acabou passando por alguns processos aí de, vamos enviar o projeto para o CRP, vamos deixar o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, perdão, o Conselho Federal de Psicologia avaliar e visualizar, entender um pouco do que a gente está fazendo, e aí quando a gente teve um retorno legal deles, que eles falam, cara, a tecnologia de vocês pode ser usada por qualquer psicólogo, a gente ficou muito feliz, foi até uma coisa que assim, eu queria ter comentado com você, mas o tempo da gente é muito corrido, então acaba que a gente não se encontra muito, e com a academia fechada, acaba que agora que a gente não se vê muito mesmo. Tá, eu vou começar um pouquinho, vou te jogar uma bomba, na verdade. Qual que é a visão de vocês, psicólogos, hoje em relação à tecnologia? Porque até um tempo atrás a gente via muita resistência, principalmente na questão do teleatendimento, principalmente na questão dessa automação da interface humano-humano, né? E hoje a gente nota que essa barreira está sendo quebrada até por questão de mercado, por questão do momento que a gente está vivendo mesmo. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, Farley, olha só, antigamente, e não antigamente muito longe, mas coisa assim de uns 10 anos atrás, era algo assim extremamente proibido, né? Fazer uma chamada de vídeo, até mesmo porque nós não tínhamos tanta disponibilidade de plataformas que hoje oferecem já, né? Essa disponibilidade de você conversar com uma pessoa numa chamada de vídeo. Mas mesmo já existindo, nós éramos proibidos de fazer isso. Depois o conselho nos liberou para que a gente pudesse atender, fazer uma consulta psicoterápica, mas você tinha que ter um site específico, você tinha que ter uma liberação, era algo assim, que eles faziam para que a gente não tivesse
disposição, né, para isso. Aí depois, há uns 2 anos atrás, eles liberaram que a gente pudesse usar plataformas já existentes, como o Skype, por exemplo, só que a gente tem que ter um cadastro próprio para isso. E agora, no processo de pandemia, eles liberaram para que os psicólogos possam fazer isso independente desse cadastro, né? Mas depois vai voltar. A gente só pode atender tendo um cadastro lá no EPSI, né? E sim, nós psicólogos tínhamos as maiores resistências também em relação a isso. Nós éramos poucos psicólogos que, que se atreviam, né, a usar de plataformas digitais para atendimento na terapia. Eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha um preconceito, porque eu gosto do contato pessoal, minha abordagem psicoterápica, né, a gente usa muito a questão corporal do paciente, né? E o paciente chega, eu abraço, eu cumprimento, e no vídeo não tem como você fazer isso, né? E com a chegada da pandemia, eu percebi que eu comecei a gostar também de atender remotamente, né? E foi um tapa na cara de todo mundo, porque o psicólogo que não estava preparado para isso, ele teve que começar a atender, né? Os psicólogos de São Paulo, BH, por exemplo, os consultórios que ficavam em prédios comerciais foram lacrados, então não tinha como ele fazer o atendimento. E o paciente na época que ele mais precisava. Então, quem não estava preparado teve que ir na marra, no susto. Quem gostava ou não teve que aderir. E foi um tapa na cara, por quê? Porque a gente viu que funciona, né? A gente viu que o atendimento online também funciona, né? Agora, claro que a gente precisa de fazer algumas ressalvas, né? Por exemplo, a técnica muda um pouco, você tem que usar alguns artifícios também, algumas técnicas um pouco mais específicas, né? Porque você tem que conectar muito o paciente ali, né? Coisa que às vezes presencialmente você consegue de outra maneira, né? Mas de forma geral está extremamente positivo, né? Essa chegada da tecnologia na psicologia é o lado positivo da pandemia, se a gente pudesse dizer. Uhum. Entendo. Não, assim, foi uma coisa que a gente falou muito, bateu muito na tecla. O conta-queixo mesmo, a gente conversa bastante fora desse cenário de live, que eu tô começando a brincar com esse mundo agora, viu? Então, assim, eu peço até perdão para você e para qualquer outra pessoa se eu cometer algum gafe aqui, eu não entendo nada desse mundo de live. Mas a gente comenta muito, porque existe uma grande resistência, mas aí que tá, o engraçado é que não é só por parte do psicólogo, né? É muito por parte de toda pessoa, principalmente, e agora eu vou partir de um ponto de vista não do psicólogo ou do profissional especializado, mas das pessoas em geral, da grande massa, né? As pessoas têm um preconceito muito grande com a tecnologia por Sim, achar que sim, ela afasta as pessoas, mas sim. hoje a gente vê exatamente o contrário, né? E Exatamente, exatamente. Você não acha que foi a tecnologia que salvou um monte, até o comércio, por exemplo, né? Os pedidos pelos aplicativos, a tecnologia, por exemplo, está ajudando as pessoas a fazerem uma acolhida, né? De sentimentos junto à família. Eu acho que nesse momento o que está salvando é a tecnologia, é, né? E assim, as famílias tinham um preconceito muito grande, principalmente com os filhos adolescentes. Ah, esse menino só fica no quarto jogando, esse menino fica com o celular na mão o dia inteiro. Não havia isso? Eu acho que até hoje ainda tem, né? é muito Ele só normal. quer saber de internet, ele só quer saber de internet. E a gente está vendo hoje que a família está se juntando, porque o semestre letivo está sendo salvo em função, né, da internet, a comunicação, o próprio trabalho, né? Enfim, as famílias estão também se rendendo ao uso da internet. Tem que ter parcimônia, né? Tem que ter bom senso. Então, o jovem, por exemplo, que percebe, né, que às vezes não há nada de interessante para ele fazer, ele passa a ficar mais tempo com a tecnologia, porque ali ele acha algo interessante. Mas a família tem que saber dosar isso, né? O que é que está tão interessante ali que de repente pode ser interessante para nós também?
né? Eu penso que isso vai mudar. Assim, uma das mudanças que a pandemia vai trazer talvez seja a forma como a família estabelece relações, sendo que a tecnologia veio para ficar, né? Não é? E existem diferentes gerações na família, né? Assim, por exemplo, a minha geração usava muito televisão. O jovem de hoje, ele não tendo televisão na casa, não faz diferença na vida dele, né? Eu sou uma Ele, dessas pessoas, eu não tinha televisão até poucos não dias é? atrás. Então, não, eu concordo plenamente contigo. Assim, vou pegar o seu gancho em relação a o que a tecnologia vai provocar. Como você acha que vai ficar o mundo da psicologia depois de ter tido tanto contato com o nível de tecnologia, até mesmo muito mais avançado do que se via nos últimos 10 anos? E Uhum. no período pós-Covid, como que vocês acham que vocês, profissionais da área de psicologia, não só os psicólogos, mas o pessoal da área de saúde em geral, que agora viu um nível de tecnologia muito mais avançado e que conecta ele num nível muito mais profundo com o paciente, como você acha que isso vai se dar nos próximos meses, nos próximos anos? O Farley, logo quando começou a tendência do e-learning, eu acho que não sei se você era nascido ainda, mas assim, as primeiras escolas, né, de ensino à distância, houve assim aquele medo, né? Nossa, o professor, pessoa física, vai acabar, porque eles vão gravar aulas e as escolas vão acabar, os professores vão ser demitidos. Houve aquela, né? O pessoal deu aquela surtada básica. E depois todo mundo chegou à conclusão seguinte: professor sempre vai precisar, a pessoa física, né? Os relacionamentos interpessoais sempre vão existir, eles sempre vão ser necessários. Não é porque chegou a telemedicina que os médicos não vão atender mais presencialmente ou que eles vão perder o valor. Pelo contrário, eles vão ter que criar só novas habilidades. Então, não é porque o paciente viu que deu certo um atendimento remoto, que ele só vai querer isso e que o psicólogo vai fechar os consultórios. Não é isso, né? É uma nova possibilidade, é mais uma alternativa, né? Você não sabe o quanto é importante para um cara que saiu, tá morando lá na Austrália, né? Ele quer fazer terapia lá. O sonho da vida dele é conversar com um psicólogo brasileiro, ele não quer fazer terapia com, com alguém de lá, não é? Então, quer dizer, isso não desmerece a figura, a persona do psicólogo, eu penso que isso só vem a agregar, né? Então, há um medo, algo imaginário, né? No inconsciente coletivo das pessoas, que os robôs vão dominar o mundo, que a tecnologia vai dominar tudo, e que as pessoas vão perder o emprego por conta da tecnologia. Eu acho que esse medo da tecnologia veio até daí, né? Do início da automatização tecnológica, criou um susto nas pessoas. Nossa, eu vou perder meu trabalho, né? As pessoas vão parar de se comunicar, eles vão querer comunicar só com a internet. Eu vejo que não é por aí. Eu acho que vai haver uma mudança, mas os profissionais não serão extintos em função disso. Pelo contrário, né? Eu acho que isso reforça a importância. Então, apesar da internet unir pessoas nesse momento, a importância dos relacionamentos vai continuar. A importância do toque físico, do afeto. Eu vejo que a tecnologia está chegando e o projeto de vocês é importante por isso, porque vai ajudar a salvar vidas, vai ajudar a fazer um diagnóstico diferencial mais precoce, né, que é o que a gente precisa, vai ajudar a prevenir a pessoa de sair de um estado, porque assim, entre o estresse e a depressão é um pulo, né, Farley? Então, vai ajudar a pessoa, às vezes, a não piorar mais o estado dela. Eu vejo só como fatores positivos. Uma coisa que, assim, eu sempre faço questão de tentar ressaltar é que, cara, eu quase fui da área de saúde, foi assim, foi uma decisão mínima que não me fez ir para a área de saúde, seja saúde mental, seja a própria área de medicina mesmo.
o que acontece é o seguinte, eu vejo que vocês, às vezes, têm que restringir várias relações pessoais de vocês em função do trabalho, porque, cara, é uma vida em jogo ali, e é muito normal você ficar até 9 horas, 10 horas, 11 horas, a gente brinca que a gente da área de tech, é muito normal a gente virar à noite, mas, cara, a quantidade de amigos, psicólogos, médicos, enfermeiros, que eu vejo rodando noite por vários motivos é muito grande. Então, se a gente puder reduzir isso um pouco de vocês e deixarem, eu brinco muito que vocês terem mais vida, eu já estou muito feliz, sabe? Se a gente conseguir usar isso que a gente está criando para salvar vidas, eu vou ficar mais feliz ainda, sabe? Mas o mínimo que a gente tem que trazer é conforto para vocês, sabe? Porque, cara, é muito importante o trabalho que vocês fazem e a partir do momento que vocês começam a ter alguns sintomas parecidos com o que vocês estão tratando, é muito complicado, porque, cara, eu fico imaginando como que é um psicólogo ter que ir num outro psicólogo para tratar de um problema que ele conhece, mas ele não está sabendo lidar. Tipo, eu não faço, eu nem tenho noção. Letícia, uma coisa que a gente observou é que várias publicações ao longo desses últimos 2, 3 meses aí, principalmente Cambridge e algumas outras universidades de fora, postaram que a doença agora, a depressão já era uma coisa muito preocupante, mas a taxa de crescimento da depressão vai aumentar de forma muito mais alarmante da agora para frente. Você gostaria de comentar algo em relação a isso? Algum outro distúrbio emocional? Farley, eu não sei se você observou, logo no início da pandemia, eu acho que foi ali naquela semana ali por volta do dia 12 de março, por aí, né? Que aqui no Brasil a gente começou. Não, enfim, foi logo no início de março. Não sei se você se lembra, as pessoas, né? As postagens nos stories, né? É como se as pessoas estivessem adorando ficar em casa, você lembra? Usaram aquele GIF, né? Fica em casa, é em casa. Então, botava a foto do pezinho com a meia, o cafezinho na tarde, aí, né, como se fosse uma coisa muito legal. Aquilo nada mais era do que o processo de negação total do caos que estava prestes a acontecer. E nós, seres humanos, fazemos isso. A gente faz de conta por um momento que não está acontecendo. Depois, né, é a fase da negação, né? Não, que delícia ficar em casa, nossa, que beleza. Depois ele não vai aguentando mais aquilo, aí ele vai resistindo, aí ele tenta barganhar, né? Ah, não, mas pelo menos eu posso ficar em casa. Não, pelo menos não sei o quê. Agora as pessoas estão caindo na real. Da agora para frente é que vai ver o peso. Por quê? Já se passaram 40 dias. É como se, inclusive fala-se isolamento, mas na verdade é um processo de confinamento. Sabe o Big Brother? Eles não ficam confinados, e você percebe que vai chegando no final, eles vão ficando meio. Tem comportamentos diferentes, comportamentos extremados, não é? Sim, Todos sim. nós, principalmente as pessoas extremamente, por exemplo, os idosos, né? A pessoa que está literalmente ali em casa, ela está confinada, né? Então, isso vai gerando na pessoa medo, vai gerando ansiedade. Quem era ansioso fica mais ansioso. Quem já tinha ali um comportamento, um humor mais deprimido, ele piora, né? Quem está com medo, por exemplo, de perder o trabalho, ele não tem razão, né? De estar ansioso. Então, sim, vai piorar. Né? A tendência é piorar. E outra coisa, Farley, as pessoas em casa, sem o convívio com as demais, né? Sem estar no trabalho, elas vão tomando contato com muitas questões internas, muitos sentimentos que eram então escondidos pelo contato social. Por exemplo, né, os finais de semana, a pessoa às vezes não estava bem, mas ela postava lá no Instagram dela, né, ó, ela numa festa, ou o drink que ela estava bebendo, escondia. Tô super feliz, estava todo mundo feliz. Agora as pessoas estão cara a cara com quem elas são, com a família que elas têm, com o contexto em que ela vive. Ela está cara a cara, né, com quem realmente é amigo dela, com quem ela está conversando, né? Porque uma coisa é você ter amizade na hora de ir para balada, né? Ali você tem assunto. Outra coisa
quem eu sou nesse isolamento, com quem eu estou, com quem eu convivo. Então, sim, já está tendo muita publicação de que teremos mais casos de depressão, né? É uma realidade. É, infelizmente é uma realidade. Uma coisa que a gente também nota é que, assim, eu vou falar por mim, né? Eu não sou a pessoa que gosta muito de sair. Eu até comentei isso segunda-feira com o pessoal. Eu sou o tipo de pessoa que, cara, o prazer para mim é chegar em casa no final de semana, sentar e desenvolver alguma coisa nova, uma tecnologia, ou vou estudar, alguma coisa do tipo. Não sou a pessoa que mais sai. Mas, cara, depois de 30 dias, sem ter, com esse direito cerceado de sair, de decidir quando eu saio e quando eu não saio, acaba que eu notei que minha irritabilidade aumentou bastante. Então, assim, às vezes Isso, coisas que jamais me tiravam do sério, agora, cara, basta um mosquitinho voando errado do jeito que ele tá acostumado. Opa, peraí, cara, o que tá acontecendo? isso. Ô Farley, porque uma coisa é você gostar de ficar em casa e escolher ficar em casa. A outra coisa é você ser proibido de sair de casa, porque aí você não tem opção. Então, é como se todos nós, a sociedade, estivéssemos em castigo. Lembra quando a mãe da gente deixava a gente de castigo e a gente ficava com ódio, né? E é isso, a gente está de castigo. Então, isso gera muita raiva, gera muita insegurança, né? E, enfim, né? Infelizmente, as pessoas não estão preparadas. Aliás, nunca ninguém está preparado para algo tão novo assim, né, Fale? A gente não tem como estar preparado para coisas tão extremas dessa maneira, né? A gente tem falado muito, né, sobre quais habilidades, né, que a gente tem que desenvolver para o contexto do trabalho, várias habilidades que a gente comenta, né, por exemplo, a resiliência é uma delas, para o contexto de trabalho, servem para esse contexto da pandemia também, você não acha? Porque as pessoas mais resilientes, elas conseguem lidar com isso de uma maneira melhor, né? A gente tem percebido isso, até aqui no consultório, principalmente, né? Aquela pessoa que no trabalho, ela já tinha uma habilidade de resolver problema de uma forma mais dinâmica, resolutiva, com o processo da pandemia, ele também empregou essa habilidade nesse contexto, né? Se eu pudesse ressaltar, assim, os três principais desafios emocionais, eu acho que seria essa habilidade, né, de ser resiliente, a paciência e a convivência. O que você acha? Eu concordo plenamente. Eu acho que eu focaria mais ainda na paciência, porque, cara, É, é difícil, sabe? não é? É bem difícil. Do ponto de vista de essa questão de produtividade, de resolver problemas, cara, eu senti um ganho de tempo imenso. Coisas que antes eu não conseguia fazer, porque, cara, Uhum. eu não tô tendo tempo para fazer, agora eu consigo fazer tranquilo e ainda me sobra tempo para fazer um monte de coisa. Mas a questão da paciência, de você saber esperar, de você saber, cara, eu não sei que dia que isso vai acontecer e eu tenho que me preparar emocionalmente, é Uhum. muito Uhum. complicado. E a gente chega num Isso. ponto até que é bem interessante, que é, cara, o quanto essa carga emocional me atrapalha como líder, atrapalha outros líderes de outras Uhum. empresas, e como que essa carga emocional associada a esses líderes vai impactar a economia, seja positivamente, seja negativamente? Será que a gente vai ficar um pouco mais humano e pensar no nosso funcionário, pensar na pessoa que está ali do nosso Uhum. lado todo dia? Será que não? Será que a gente vai ficar mais frio pensando no que a gente perdeu? Qual que é a sua opinião em relação a essa parte É. econômica causada pelos distúrbios emocionais do Uhum. pós-Covid? Ô Farley, eu acho que são dois contextos, né? Ah, nós vamos ter um desarranjo econômico, e aí vai sobreviver aquele, né, que sabe, que tem estar mais preparado, né, para o naufrágio, né? Então, a resiliência vai contar ponto, o empreendedorismo vai contar ponto, a pessoa que tem mais oportunidade, que é mais rápido, né, para resolver problema. E tem também um outro fator, Farley, assim, o ser humano, ele geralmente ele precisa de determinadas referências, né? A gente, por exemplo, o que é um líder? Um líder é uma referência. Então, o home office, ele funciona muito, tá?
Mas a pessoa, isso já se sabe, né? Às vezes, empresas que foram completamente para o home office, elas tiveram que voltar, porque dependendo do que é feito, dependendo do tipo de negócio, precisa-se da figura do líder, da presença, daquela referência, né? A nossa rotina foi rompida. Então, e uma das coisas que mantém o ser humano, né, às vezes em alguns estágios de equilíbrio emocional, é a rotina, né? A convivência, a gente precisa, né, desse contexto. Lembra daqueles mineiros que teve aquele, acho que foi lá no Chile, né? Eles ficaram soterrados, não me lembro quantos dias. A primeira coisa que, quando o psicólogo chegou lá para acompanhar essa turma, pediram para que eles elegessem um líder entre eles e que estabelecessem uma rotina para que eles pudessem seguir horários, seguir os comandos do líder. E foi por isso que eles tiveram condições emocionais de sobreviver tanto tempo, né? Nós estamos sendo acometidos, os profissionais, né, de modo geral, que foram para o home office, eles estão perdidos nesse contexto também, né? Porque a liderança, que é então uma referência, ela fica mais longe. Então, a gente sente falta disso também. Então, o contexto da pandemia vai deixar um rastro por um tempo, né? Não só econômico. Agora, por si só, as pessoas já ficam temerárias, né? Por exemplo, um investimento que ele ia fazer, às vezes ele tem medo de aplicar tanto dinheiro em alguma coisa. Eu penso que por um tempo as pessoas ainda vão ficar meio cautelosas, elas vão pensar mais antes de tomar alguma decisão. O cenário econômico vai precisar mostrar mais alguma certeza, assim, como é que eu diria? Ele vai precisar mostrar algum sinal de estabilidade para que a pessoa possa avançar, o que no momento não está podendo acontecer, né? Uhum. Não, entendo perfeitamente. Você até levantou um assunto interessante aí, que foi uma coisa que, se eu não me engano, foi o Takeshi que levantou, o Mariela na live de segunda-feira, que foi a questão dessa cautela. Essa cautela do pós-Covid. As relações interpessoais, como que você acha que elas vão ser impactadas? Exemplo, eu e minha namorada, eu e um amigo, ao contrário de eu e minha família, porque foi até uma questão que eles citaram, cara, quando acabar o Covid, eu quero abraçar minha mãe, quero abraçar meu pai, quero abraçar todo mundo, mas eu não sei se É, quando eu encontrar com um amigo, isso vai acontecer, essa vontade, ou vai ficar um medo. Do ponto é. de vista psicológico, como é que você acha que isso vai se dar? Então, é, eu estou brincando aqui, né, no consultório com as pessoas, de que se o namoro sobreviver ao isolamento, pode casar porque vai dar certo, né? Porque sobreviveu a um dos maiores desafios. Ô, Farley, sabe que, assim, os relacionamentos agora, eles estão sendo colocados à prova, né? Os casais estão tendo que conviver. É, Alguns 24 horas ali juntos, né? Muito juntos, então eles estão almoçando juntos, os filhos estão ali, então eles estão vendo mais cara a cara ali os problemas, as características, né? Tanto positivas quanto negativas, né? E vai, uma hora enjoa, da canseira da pessoa, então tem até que muda de quarto, né? Para dar uma oxigenada, mas os relacionamentos estão passando por um processo muito desafiador agora, né? As pessoas estão muito mais próximas, né? De quem elas são realmente, e não tem como esconder. Então, aquele casal que não estava bem, pode ser que ele melhore, porque eles vão ter mais tempo de conversar, e pode ser que eles resolvam que realmente não tem mais o que fazer, né?
coisas positivas vão acontecer, né? Por exemplo, um pai que ficava a maior parte do tempo fora, pode ser que ele dê mais atenção para esse filho e ele se torne mais seguro, né? E melhore, por exemplo, o relacionamento ou na escola. Então, há pontos muito positivos, né? Os relacionamentos não serão mais os mesmos, mas eu penso que para muito melhor, sabe? Porque as pessoas vão dar mais valor, por exemplo, no abraço, não é? A gente tinha isso muito acessível, não é? Então, às vezes, Sim, você não ligava para a pessoa, você, né? Eu penso que a gente vai ficar muito mais afetivo, a gente vai dar muito mais importância ao abraço, muito mais importância ao encontro, né? A gente vai pensar duas vezes antes de rejeitar um convite. Eu acho que assim, em termos de relacionamento, o saldo será muito positivo, nesse sentido, né? Quem conseguir ressignificar, né, as coisas, quem conseguir dar um sentido para isso tudo, vai lucrar muito, porque nós não vamos voltar mais ao normal. Nós podemos sair disso muito melhor, mas igual éramos, não. Né? Igual a gente era, não. Porque as é, pessoas já estão passando por esse processo, né? sim. E sabe, Farley, assim, eu não sei se eu estou falando muito, você me corte, Não, à viu? Se vontade, pelo você... amor de Deus. Tá maravilhoso. Continue, por Eu favor. penso que tudo isso que a gente está passando será muito mais fácil para aquelas pessoas que já tinham um propósito nas suas vidas, né? Um propósito profissional, um propósito de vida mesmo, né? Um sentido. Às vezes, as pessoas, elas realmente não têm, não dão um sentido para suas próprias vidas. Elas trabalham, elas vivem, elas convivem, né, elas ganham dinheiro. Mas qual o propósito de tudo isso? Quando as pessoas que já tinham isso, elas estão passando melhor por esse processo. Foram as primeiras que começaram a perceber, né, que precisavam acolher os seus sentimentos. Eu tenho falado muito isso, né? No início, aquela avalanche de dicas, né? Continue, faça os exercícios, faça aquilo, vai não sei o quê. Mas o que a gente precisa, Farley, é de acolher os nossos sentimentos, entender o que a gente está sentindo. Eu estou com medo? Medo de quê? O que eu posso fazer com esse medo? Com quem eu posso conversar sobre esse medo? Eu preciso pedir ajuda, né? A gente precisa aprender a pedir ajuda. Então, as pessoas que estão conseguindo ressignificar esse processo dessa parada que fomos obrigados a fazer, elas estão passando isso de uma forma mais tranquila e que será muito mais construtiva, né? Eu tenho, a minha visão é um pouco essa. E você, o que você acha? Assim, o brasileiro ele é um povo extremamente afetivo, né? Eu sempre bato muito nessa tecla. E a gente não tá, é igual você falou, a gente não estava preparado. Acho que, Não, principalmente o brasileiro, ele não está acostumado a passar por catástrofe, sabe? Não é normal para o brasileiro esse não. alarme todo, essa questão toda que a gente está vivendo. E, assim, eu fiquei muito feliz quando você falou uma coisa que eu estou batendo na tecla desde a primeira semana dessa pandemia, dessa parte de confinamento. Não existe mais normal. O mundo que a gente vai Não. para ele, pós-Covid, é um mundo completamente diferente. É um mundo onde, né, vão existir novos negócios, o dinheiro vai trocar de mão, a tecnologia vai ser estupidamente acelerada, principalmente para o rumo da saúde, seja mental, qualquer nível da saúde, mas isso vai ir muito. E tem várias empresas, inclusive, desenvolvendo vários programas justamente para fomentar isso. Cara, quem que está preocupado com gerar a saúde da família? Eu acho que as relações, elas vão, por um lado, se tornar muito mais próximas, e por outro, a gente vai começar a entender o valor de, cara, aquela pessoa disponibilizar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora para mim, cara, ela tá tirando o tempo dela. Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, as É, pessoas vão começar a dar mais valor no tempo dos outros, nas distâncias. Elas isso. vão começar a enxergar uma coisa que a gente vê muito, principalmente durante esse período de pandemia, que é a questão de
Cara, vamos fazer um happy hour? Vamos, mas a gente tá isolado, cara, não dá. Cara, vamos fazer pelo Skype mesmo, só pra gente conversar, cada um bebe na sua casa, mas as pessoas começaram a entender que a distância entre elas não era causada por tecnologia, mas eram elas mesmas. Então, eu acho que o mundo que a gente vai para ele é um mundo muito positivo, tanto para o mundo que eu amo, que é o mundo de tecnologia, quanto para as relações entre pessoas mesmo. E aí até uma coisa que, cara, é uma curiosidade muito grande da minha parte, é como que funciona, como que você acha que vai funcionar principalmente essa questão de, deixa eu ver qual que é a melhor palavra que eu posso colocar. Porque hoje a gente sente uma necessidade muito grande do cara a cara para conversar. Sim, E a gente sente uma certa resistência, principalmente pacientes da psicologia e, em geral, de contar problemas. Você acha que esse período de isolamento vai quebrar um pouco essa barreira? Você acha que as pessoas vão ficar um pouco mais abertas? Ou você acha que elas vão ficar um pouco mais fechadas em relação ao todo? ué, Farley, eu penso que depende muito do perfil. Há pessoas que têm um perfil mais introspectivo que elas já não gostam, né? Elas por si só, naturalmente, elas não contam sobre os seus problemas, né? Então eu penso que a tendência também é continuar agora, né? É, agora, depende do incômodo, né? Se ele se sentiu muito incomodado, às vezes vai chegar num ponto que ele não vai aguentar, e se ele estiver com os pais, por exemplo, com os amigos, o que que você tem, cara? Você sumiu? Pode ser que ele diga, pode ser que esse isolamento faça essa mudança nele, né? Depende do nível do incômodo e o limite que ele tem para isso. Agora, aquela pessoa mais extrospectiva, aquelas pessoas mais abertas, elas não têm dificuldade alguma em dizer o que elas têm, e elas vão esparramando, né, aos quatro cantos. Tanto que no Face tem aquela coisa lá, se sentindo não sei o quê, não é? Uhum, Logo no início, muitas pessoas abriam seu coração ali. Aqui, é praticamente um divã do Facebook, uhum, né? E eu não estou me sentindo bem, eu estou mal. E aí eles esperavam um monte de coisa, não fica assim, não sei o quê. Então, há pessoas que elas precisam disso. Elas precisam dizer como elas estão, para que o outro possa acolher e ela tenha um ombro amigo, né? Inclusive, às vezes, tem algumas pessoas que têm isso como característica, e às vezes fica até cansativo, né? Para alguns amigos. Mas há pessoas que não têm dificuldade em falar sobre si mesmas, né? Outras já são mais fechadas, mais reclusas, né? Então, eu acho que é uma tendência de continuar. Não sei se vai mudar tanto, depende do nível do incômodo dele, sabe? não, Mas, de certa forma, eu acho, Farley, que a gente tem que trabalhar muito, assim, o equilíbrio, não é? Você não acha, assim, o equilíbrio entre, né, o racional e o emocional, o tecnológico e o presencial, né? Eu acho que ah, eu mesma tinha um preconceito, né? Eu costumava dizer assim: Deus me livre do dia que eu estiver conversando com um robô, né? Aí um dia o Álvaro falou assim: você já conversa com um robô há muito tempo e não sabe, né? Essas automatizações aí, né? Então, eu acho que o fruto muito positivo da pandemia é a gente descobrir que muitas coisas podem ser feitas usando tecnologia de uma forma afetiva, divertida, humanizada às vezes, né? Eu acho que uhum. esse é o grande ganho. Eu tô puxando a sardinha, obviamente, para o meu lado, porque, assim, a grande dúvida assim, você como psicóloga, é, qual que é o nível de barreira que você acha que as pessoas podem ter, mesmo sabendo que a conversação delas não está sendo gravada e que ela ter falado que eu fiz A em vez de fazer B jamais vai ser associado a ela, você acha qual que vai ser o nível de barreira para ela poder desabafar isso com um sistema
robótico, e por mais empático e sentimental, mais humanizado que ele seja, você acha que essa barreira vai ser maior? Você acha que essa barreira vai ser menor? Você acha que com esse período de pandemia a gente vai ter uma diminuição dessas distâncias? Sua opinião em relação? Acho que vai ter uma diminuição das distâncias, sim. Entendo que as pessoas já estão extremamente familiarizadas com isso. Eu não sei se você percebe, por exemplo, há pessoas que não gostam mais de falar ao telefone, elas conversam no WhatsApp só, né? E outra questão também que eu acho que vai... o seu, né, a sua proposta, ela vai ter uma aderência muito legal, é porque algumas pessoas, elas já lançam mão de muitas por exemplo, aplicativos de meditação, aplicativo de avaliação de estresse, tem uns aplicativos, né, que você vai colocando lá como que está o seu dia, as nutricionistas lançam mão. Nós já temos várias possibilidades do uso da tecnologia para fazer algumas aferições de ordem ou assim, do cotidiano, vamos dizer. Então, eu não vejo que eles vão ter dificuldade. Alguns podem ter um estranhamento inicial, mas à medida que isso for tendo uma aderência, né, mais comunitária, empresarial, não é? Né, dos próprios psicólogos, médicos, isso vai se difundindo de uma forma mais positiva. Eu acho que a aderência vai ser muito positiva. Eu acho que as pessoas não vão ter dificuldade, porque elas já Cara, estão familiarizadas com isso, não é? sim, sim, Ela, sim. por exemplo, você pedir comida pelos aplicativos, olha o quanto aquilo é fácil, não é? Os Uhum. aplicativos do banco. Então, não acho que eles vão ter dificuldade. Eu acho que se eles entenderem que a privacidade está, né, tá sendo resguardada ali, é o que eu acho mais importante, né, Farley? E que é o que vocês estão assegurando, eu acho que é tranquilo, entendeu? Show. Letícia, tá chegando. Assim, Isso. para mim não passou. Para mim foi a mesma coisa de 5 minutos. Eu tô adorando o papo, mas Uhum. tá chegando no horário. Assim, primeiro, eu gostaria de contar uma novidade para você, principalmente para não só para você, mas para todos os profissionais da área de psicologia. Cara, a Life vai oferecer teleatendimento, sabe? Só que a gente vai fazer o teleatendimento numa forma um pouco mais não ortodoxa. Porque a gente está acostumado a ver teleatendimento, igual eu e você estamos conversando aqui. Mas o que a gente achou que seria o ideal? A gente está ligando todas as nossas APIs, todos os nossos sistemas para mensurar as emoções, e durante esse teleatendimento, além de alimentar o painel de acompanhamento do seu paciente, a gente também vai estar fornecendo para você em tela. Por exemplo, igual a gente está conversando aqui, o Farley está feliz ou o Farley está nervoso. Então, assim, não só pelas minhas ações, como pelas minhas feições corporais e pela minha voz. Então, a gente vai estar entregando também, provavelmente aí até a primeira semana de junho, a parte de teleatendimento com a análise de sentimentos embutida dentro dele. A gente já está em pleno desenvolvimento aí a todo vapor para isso. Então, bem provável que eu te amole bastante aí. Pô, Letícia, brinca aí, sabe? E a gente vai ficar muito feliz em fazer alguns pilotos aí. Eu já estou doida para testar. Não, a ferramenta, a plataforma em si eu consigo. A gente depois quando eu tenho o seu contato, vou entrar em contato contigo para a gente fazer um piloto Isso. junto com você. E liberando para vocês aí até junho, no máximo a primeira semana de junho, o teleatendimento, beleza? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta, se a gente tem alguma. O que a gente tem de interação? Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, vamos ver o que a gente tem aqui. Só um momentinho. Aparece os comentários só para você aí, né? Não, aparece para todos. Para ti Não, também. sim, tá. Vai aparecer no story do projeto, né? Sim, sim. Ou Lá no na Face? página do projeto. Ah, tá, no Ah, Face. isso. Tá, Tá. porque eu não Vamos tô, eu lá. vou... Olha O daí, porque Marcelo. aqui eu não tô. Sim.
O Marcelo está colocando que a área da saúde está totalmente vinculada à tecnologia, e agora mais do que nunca. É o que a gente já vem falando. E que ele detesta falar o telefone. Realmente a gente anda vendo que as pessoas estão muito já desconectadas, né? É igual você mesmo falou. Eu, particularmente, para me ligar é uma dificuldade. Eu forço de todas as formas. Cara, me manda um áudio, mas tem o WhatsApp, tá aqui, ó. Não tem necessidade de você me ligar. É realmente importante, É, sabe? é. Mas você gostaria de comentar Ô, alguma coisa? Farley, você sabia que hoje já tem um exame, né, que os psiquiatras estão usando muito, que às vezes a pessoa está com depressão e o psiquiatra tem que fazer várias tentativas, né? Toma um antidepressivo, não funciona, toma outro, não funciona. Hoje já tem um exame, é muito caro, inclusive, coisa de mais de 5.000, que já vem assim uma amostragem de todas as medicações que vão funcionar para aquele tipo de depressão da pessoa. Então, Nossa, ele não precisa ficar testando tanta coisa, ele vai direto, essa substância que é melhor para essa pessoa. É um exame que faz assim com a coleta esqueci, como que chama essa parte aqui dentro da boca da gente? Esqueci o que ah, que é o material. eu sei o que você está falando, mas eu não sei o nome. Material dentro da boca, né? Raspa assim, sabe? E Uhum. envia, e aí vem um material muito detalhado. Então, veja bem, a medicina, ela já pode lançar a mão, né, de vários, por exemplo, os exames, né, laboratoriais já é uma ajuda e tanto. Imagina se a psicologia tivesse também, né, Sim. alguns tipos de exames, vamos dizer, né? Claro que a gente tem os testes psicológicos, mas nem sempre cabe de você utilizar, né? Então, a tecnologia realmente vem aí para agregar muito valor nesse sentido. É. Vamos tentar ao máximo entregar todo esse valor. E a gente fica muito feliz, principalmente com essa receptividade. Meu sonho era, assim, a grande maioria ter toda essa receptividade que você teve com a gente desde o princípio, Letícia. Uhum. É, o Gabellini, até, o William Gabellini fez um comentário aqui que se eu sou estressado. É isso, eu estressado, cara, eu sou a pessoa mais calma que você vai conhecer num dia de tufão, sabe? Um dia de tempestade. Provavelmente eu vou estar Ah, a pessoa mais calma. É, e ele comenta logo abaixo que o momento pandêmico enaltecendo a parte positiva que a tecnologia tem, os excessos que são malefícios. Sim, a gente realmente isso, vê isso acontecendo. A gente realmente está isso. vendo isso As pessoas perderam muito aquela imagem negativa que tinham, né? Que Uhum. viciado em tecnologia, né? Então, eles estão vendo hoje o quanto a tecnologia foi importante para juntar, unir pessoas, né, como a gente falou no início, né? Havia Uhum. sim um olhar preconceituoso, né, do cara nerd, do cara viciado. E claro que tem, né, Farley? Com Sim, parcimônia, usando de uma maneira é, com bom senso, né? Tudo com bom senso funciona, né? sim, né? Ó, pessoal, tá um pouco tarde já, a gente vai encerrar por aqui. Mais uma vez eu peço, Depois, se tiver alguma pergunta, Farley, mais específica, né? assim, Pode entrar lá no meu Instagram, manda um direct lá para mim, né? Só procurar lá Letícia V. Brito no Instagram, que a gente pode conversar por lá, quem tiver alguma dúvida específica que não deu tempo da gente trabalhar aqui, tá bom? o pessoal, assim, até que a questão de dúvidas, pelo menos até onde eu consegui enxergar, até onde eu consegui ver aqui, dúvidas específicas não houveram. Uhum. É, Acho que a gente acabou tendo um impactozinho aí por conta das dificuldades técnicas aí. Do Pessoal, eu peço atraso, mais né? uma vez desculpas pelo atraso. Não foi uma coisa que a gente conseguia mitigar do nosso lado aqui, porque foi uma instabilidade de rede mesmo. É, Agradeço demais quem participou com a gente. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado de verdade por todo o apoio que você vem dando para Obrigada a a gente você. desde o início da live. Muito obrigado mesmo. Obrigada a É, você. Fica aberto se você quiser fazer algum comentário, algum último Tá. Não, só colocação. dar um tchau mesmo.
dizer que foi um prazer para mim esse momento e que, né, vamos continuar acreditando que sairemos dessa, né, todos de uma maneira diferente, nem melhor nem pior, mas diferente. Tá bom? Tchau. Bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E, pessoal, mais uma Tchau. vez, a gente está liberando, a plataforma da Live está liberada. Para quem quiser utilizar, não tem custo nenhum, não tem nem login, então eu não sei quem usa ou quem deixa de utilizar. A gente só está pegando a localização do tipo cidade para a gente poder fornecer até mesmo para os conselhos de psicologia, de medicina, como que está a dispersão de dúvidas em relação ao Covid, como que está a análise de sentimentos em cada região do país. Cara, é bem legal, a gente sabe que existem ainda algumas coisas a melhorar dentro do bot, porque, afinal de contas, o português é uma linguagem muito simples, né? O trem em Minas é uma coisa completamente diferente em São Paulo, mas a gente está disponível para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, feedback, e é só entrar em contato com a gente aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.